Continuando aqui, então, pessoal, vamos para a parte aqui que é a mais importante do projeto, é entender como que a gente cria as estratégias, né? O que a gente coloca aqui para setar as coisas. Opa! Saúde! Vamos lá. Primeiramente, essa aqui é a visão que a gente tem do Builder, que é o nosso progresso aqui. É uma detalhado de todas as configurações que a gente faz aqui dentro. Ele aparece um pouco aqui por fora. Então, o que a gente vai ter? Aqui onde vai ficar, quando a gente colocar para rodar, ele vai ficar criando as estratégias aqui, ele vai ficar aparecendo os logs aqui, as estratégias, quantas que foram geradas, o tempo por cada estratégia gerada, quantas estratégias foram rejeitadas, quantas foram aceitas, tempo de estratégia por aceita e por rejeitada, né, no caso, estratégias por hora que ele está sendo gerada, as estratégias aceitas por hora, o tempo que está rodando já, né, a execução, quando você deu play aqui, começa um cronômetro, e quantas já tem no Databank, quantas já passaram, né, no nosso primeiro filtro aqui do Builder. O Builder, né, como o nome já diz, é o construtor da estratégia, onde a gente vai poder selecionar cada coisinha, né? Cada ponto, o que a gente está procurando dentro desse mercado, qual que é a nossa lógica para criar. Porque como a gente tem uma infinidade de possibilidades, quando você coloca tudo, você fala, ah, não, o stop pode ser de 1 a 100 mil. Cara, você está dando muita possibilidade, então você está tendo que ter um poder computacional maior. Então, assim, se você colocar, falando, em vez de eu testar tudo, eu falar, não, eu quero testar só isso aqui, ele consegue achar mais rápido as estratégias do que se você falar de 1 a 100 mil, entendeu? Então, tipo, você vai dar um campo menor, ele vai conseguir treinar muito melhor nesse campo do que um campo muito aberto. Então, eu recomendo afunilar, não de uma maneira tanta, né, para também não falar só quero isso, mas tipo diminuir um pouco as possibilidades para você não gastar tanto tempo de máquina, porque como ela vai estar testando de modo um pouco aleatório, né, de começo, ela pode estar testando umas porcaria muito grande que você poderia evitar colocando as coisas certas aqui no Builder, né? Então vamos lá. Essa primeira parte, o que eu utilizo? Cara, eu gosto muito de estratégias simples, tá? Eu não gosto das estratégias muito complexas, cheio de indicador, muita trelelitra lá. Eu gosto mais um negócio simples, sucinto, objetivo e direto. Tá, então eu uso muito esse aqui, ó. Estratégia simples, tá? E essa daqui já é com múltiplos time frames, então eu vou estar analisando, vamos supor, o M15 e o M30 ao mesmo tempo. Então eu vou estar a estratégia ela gera se baseando em dois tempos gráficos distintos, né? Isso existe, dá para fazer, deixa um pouco mais complexo a estratégia, mas é permitido. Outro aqui, você colocar uma estratégia já com um template, já com uma base, você quer mais ou menos assim, então você também vem se baseando nisso. Ou você pode pegar uma estratégia que já existe e colocar aqui também para ele se basear, para ele buscar parecido com aquela estratégia que você já tem pronta. Então você já tem uma que performa muito bem, só que você quer achar algumas parecidas. Você pode utilizar essas opções aqui também. Tá? E eu basicamente uso 99% estratégia simples. Tá? Beleza. Configurações adicionais. Aqui você vai falar se você quer uma estratégia só compradora, só vendedora ou compra e vende. A maioria das vezes também eu uso compra e vende. Ou então você pode usar, vou falar, vamos montar um portfólio, eu quero 5 estratégias de compra e 5 de venda. Então eu vou ter 10 estratégias no portfólio e eu vou colocar, vou separar 5 que são muito boas na compra. Pô, eu treino e estudo as estratégias só visando a compra, tá? Isso é muito bom para a questão de índices, que geralmente a tendência dele é sempre se valorizar, né? Diferente de pares de moedas, que aí depende muito de cada país, como é que está a situação financeira de cada moeda, né? É questão econômica mesmo para poder saber se vai subir ou descer. O índice, geralmente as empresas tendem a se valorizar, tá? Não é toda vez, a gente tem os ciclos de queda também, mas no todo, se você olhar no longo prazo, você vai ver que eles tendem a subir. Então você vai ter muito mais estratégias compradoras do que vendedoras, né? Então tem todas essas questões que você também tem que saber sobre o mercado para poder configurar aqui e ficar mais próximo ao que você deseja, né? Criar.
E essa questão da simetria, se a entrada é simétrica. O que seria uma entrada simétrica? Seria uma entrada na mesma proporção. Então, se eu tenho ali um risco-retorno de 2:1, né, eu tenho um alvo de 100 pontos para um stop de 50. A entrada e a saída, elas... na verdade, tipo assim, você pode fazer a simetria na questão da compra e da venda, né? As duas entradas elas vão ser simétricas e as saídas elas também podem ser simétricas. Então, tipo, se eu uso tal indicador para entrar, eu vou usar o X indicador para sair, sabe? É um jeito de se configurar. Eu geralmente uso sem simetria, tá? Eu deixo aqui aberto. Eu não travo, eu não cobro isso da estratégia, justamente porque eu não acho que a compra e a venda é igual nos ativos, tá? O que a gente pode colocar aqui talvez seriam os mesmos indicadores, né? Poderia usar, mas eu também acho que isso você restringe demais a estratégia. Eu gosto de trabalhar de compra e venda, e dependendo do ativo, só compra, como vamos supor, tipo um Bitcoin, você só quer um jeito de ficar fazendo trades, mas você sabe que a tendência dele maior é de alta, então você pode procurar só compras, sem ser simétrico, que você poderia deixar assim, entendeu? Ele só compraria. Ou então você fala, não, quero compra e venda, não me importa, e é isso. E daí ele pode usar indicadores diferentes em situações diferentes. Ele pode comprar porque X indicador fez isso, e ele pode vender porque Y indicador fez aquilo, entendeu? Então você deixa ele bem mais dinâmico ali, né? Questão de o tipo de estratégia, tá? Eu sempre uso esse primeiro, mas dá para você usar uma fuzzy logic, que é uma lógica meio que não faz muito sentido, mas é teste, né? Como você está ali fazendo excessivamente vários testes, você pode usar esse aqui. E tem essa versão de uns sinais mais antigos, né? O tipo de estratégia mais antiga, de uma arquitetura mais antiga. Mas eu particularmente uso essa e acabo não mudando nas minhas fábricas, tá? É o meu jeito mesmo de operar, mas é isso. Você pode testar outro jeito, mas o jeito que eu aprendi, o que eu fiz as mentorias, o que eu utilizo é esse, tá? Como que tá criando? Eu posso criar de uma maneira randômica, que daí ele vai testar de tudo que é jeito, ele não tá nem aí. Ele só está testando vários indicadores, ele não está estudando os indicadores. Só que para mim não faz muita lógica eu não ter uma evolução genética. O que seria evolução genética? A evolução genética é igual ao darwinismo, né? O conceito de Darwin, que você vai evoluindo as espécies que se mantêm naquele local, né? Então, a evolução genética, você vai tendo a eliminação dos mais fracos e a permanência dos mais fortes. Aqui é a mesma coisa, você vai eliminando as estratégias que não são lucrativas e vai deixando as que são lucrativas, porque fazem sentido, elas conseguiram performar. Então eu vou numa linha de pensamento onde eu estou entendendo que esses aqui, desse jeito, funciona mais, eu não vou ficar estudando um jeito que não funciona. Já no randômico, eu vou estar testando os dois. Uma hora eu vou testar uma boa, vou testar uma nada a ver. Vou testar uma boa e uma nada a ver. Então, cara, eu tô gastando mais máquina para trazer menos recursos no modo randômico. Eu prefiro, para usar a lógica e o aprendizado de máquina e as redes neurais, né, entender ali o que está sendo feito justamente pela evolução genética, entendeu? Porque eu consigo separar as estratégias que são mais robustas, que são mais fortes, são mais lucrativas, tem um retorno drawdown muito mais relevante do que testar indicadores que não fazem sentido um com o outro, que não tem muita lógica. A pessoa que tem uma máquina muito potente, ela pode colocar no modo randômico, que ela vai achar coisas excelentes. Só que você não vai estar usando a aprendizagem de máquina que realmente o programa traz, que é uma coisa fantástica. Então, eu particularmente sempre uso evolução genética aqui, tá? Para facilitar e achar coisas boas mais rápido, tá? Então, para mim, faz total sentido usar assim. Condições. Quais são as regras de entrada, regras de saída, os períodos dos indicadores, o que eu quero testar. Então vamos lá. Primeira condição. Quantas regras de entrada eu posso ter na estratégia? Eu coloco aqui de 1 a 3. Mas como assim de 1 a 3? Ele tem 3 tipos de entrada para compra. Ele pode ter, né? Então,
A estratégia não fica presa a só um indicador, a só um raciocínio. Ela pode ter de 1 a 3 entradas. E saídas, de 1 a 3 também. Ele pode sair por tempo, ele pode sair porque X indicador indicou. Eu posso sair porque... ou tipo, ele faz um trailing stop que ele vai acompanhando a X pontos que vai para frente, ele vai puxando o stop atrás. Então, assim, são modos de você diversificar e deixar as estratégias um pouco mais dinâmicas. Você pode vir aqui e falar assim, não, eu quero um negócio só 1 para 1. Ou ele entra, ou ele sai, é isso, eu quero o mais simples possível, já era. Pode, tranquilo, não tem problema nenhum. Eu gosto de deixar um pouco mais amplo porque eu entendo que eu encontro resultados melhores. Porque eu acabo colocando 2 ou 3 robôs dentro da mesma estratégia. Porque como ele tem várias regras de entrada e saída, é como se fosse vários tipos de raciocínios de operações, né? Vários tipos operacionais dentro da mesma estratégia. Então eu particularmente gosto de deixar um pouco mais. Então eu deixo 1 e 3. Mas você pode fazer só 1 para 1, 1 para 2, 1 para 5, muito mais assim, sabe? Vai do seu gosto, vai da sua... a complexidade do algoritmo, tá? Não significa também que se você colocar aqui 10, ele vai ser melhor do que 1 para 1, que 1 para 3, entendeu? Não é isso. É mais a questão de, tipo assim, você vai deixar a estratégia mais dinâmica ou menos dinâmica, se ela vai fazer só uma coisa ou ela vai fazer mais, entendeu? Então é mais nesse sentido. E aqui os períodos, né? Então, estou usando uma banda de Bollinger de 14 períodos, de 20 períodos. Ele vai estar testando aqui, ó, tá vendo? De 5 a 200. Então, ele vai estar testando a média móvel de 9, a média móvel de 21, de 50, de 100 até 200, entendeu? Então, eu gosto de usar também nesses números, porque a média móvel de 200 também é uma média móvel bem famosa. Então, e tem outros indicadores também que usam períodos maiores. Então, é bom deixar uma variação assim, eu pelo menos gosto, até 200 aqui. Global Look Back. Quanto as barras ele vai olhar para trás. Ele vai tipo assim, pô, eu tô olhando só uma barra ou eu posso olhar tipo um pivô de alta, que seria 3 barras, entendeu? Uma de alta, uma de baixo, uma de alta, né? Então, você pode deixar ela olhando mais partes, mais barras, ou você pode deixar tipo só uma, entendeu? Ele só tá olhando a última barra, entendeu? Aí vai da complexidade também, mesma coisa. Eu gosto de deixar 3 porque tem essa questão dos pivôs. Eu deixo. E o número de saída, se ele vai sair por stop loss, se ele vai sair por take profit, se ele vai sair por tempo, se ele vai sair por indicador, né? Então eu gosto de deixar umas 5 saídas aqui também. Stop loss, como que ele calcula? Primeiro, eu sempre crio estratégias com stop loss e com take profit. É necessário, sabe? Não tem como você entrar numa operação sem saber quanto de risco você está correndo e quanto de alvo você está buscando. Para mim é essencial, não tem como. Para mim é uma lei, tem que ter stop loss e take profit. Tem que ter definido isso toda vez que você entra numa operação. Não tem como você entrar na operação e falar assim, comprei e quando der na telha eu vou sair. Não, você tem que ter tudo bem definido, você tem que estar com suas métricas bem escritas. O seu robô tem que ter esses parâmetros, tá? Então eu sempre deixo aqui como necessário, tá? Como que você pode escolher o seu stop loss? Por tamanho de pip, né? Que é quantos ticks ele está andando. No caso aqui, pips, dependendo do gráfico, né? Não é pip, né? Tipo, mercado futuro mesmo é ponto, é tick. Então, assim, nesse caso aqui é quantos ticks, tá? Se for um mercado que não usa pips. Tá? Então, aqui no caso, estou deixando o stop de 30 de 30 a 80. Então, ele pode ficar testando stops até no máximo 80 ticks e no mínimo 30. Né? Abaixo disso, ele não testa nem acima de 80. Eu posso olhar por porcentagem, tá? A porcentagem do gráfico. Então, o preço hoje valorizou 1%. Eu aceito um stop de 1%. Não, eu estou achando muito. Eu aceito um stop de 0,3. Pode vir aqui 3. 10% demais. Quero 5. Entendeu? Então, ele vai ficar testando de 0,3 até 5. Ele vai ficar tentativa e erro, entendeu? Aí, conforme ele vai vendo que, funciona mais para esse lado, aquela evolução genética, ela vai entendendo e vai falando, vamos
caminhar e estudar mais para esse lado aqui, ó. A porcentagem tem que ser um pouco maior, muito menor dá mais perca, entendeu? Pra você não ficar testando 0,1, 0,4, 0, né? Tipo 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, até chegar no 5, testar todos. O que ele faz? Ele meio que já vai direcionando, ó, 0,3 é muito baixo, tem que ser mais perto de 1%. Ah, mas 5 também é muito, tem que voltar, então, tipo, ele vai em tentativa e erro. Outra coisa, ATR, baseado na ATR. O que é isso? Eu vou colocar os perímetros, né, o período que ele vai estar o ATR, no caso eu gosto de usar o 20, tem gente que gosta de usar o 14. Dá para deixar aqui, tipo, ó, testar de 14 a 20, né, que seria o perímetro. E o múltiplo também do ATR, que é o outro parâmetro que tem dentro do indicador. O que é o ATR? O ATR ele mede a volatilidade do ativo. Então, se tá aquele dia que tá mais explosão, assim, pum, 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 o ATR vai estar mostrando um maior índice. Então, você vai entender que seus stops têm que ser maiores, porque ele está dando aquelas violinadas, ele está dando umas barras mais expressivas. Essas barras mais expressivas, elas mostram pra gente que o mercado ele vai buscar o seu stop mais fácil. Então você vai ter que alongar um pouco mais. Isso é legal porque a estratégia ela fica mais dinâmica. Ela não fica com um stop fixo e é isso. No dia que o mercado estiver mais agressivo, aquele stop fixo seu vai ser pequeno. Entendeu? Então no ATR ele vai entender diferente. Ele vai falar assim, pô, hoje está mais agitado o mercado. Não dá para deixar um stopzinho assim, senão ele vai me tirar, né? Ele vai me estopar aqui. Então é um jeito de você criar estratégia também que deixa um pouco mais complexa, mas é bem interessante também esse conceito. E aqui outros indicadores que você pode usar, tipo uma banda de Bollinger, né, de 20 períodos com o desvio padrão de 2. Então você tem as bandas ali, você fala, pô, ó, na hora que ele for sair, se sair da banda, tira. Ah, se ele passar da média do meio ali, também sai fora. Então ele usa indicadores para medir os, os, os times de saída, né? Também, tá? De stop, né? Então dá para você usar esse indicador também. Dá para você deixar tudo ligado, você vai aumentar muito mais as possibilidades, mas também você vai gastar muito mais poder computacional. Se você já tiver um negócio decidido e falar assim, mano, não quero testar nada, eu quero pip fixo, acabou. Você vem só desliga aqui, fala de 30 a 80 e é isso. Ah, não, achei pouco, de 30 a 150. É isso, ele vai ficar testando só isso, entendeu? Mas vai de cada um, lembrando, tem os períodos que vão mudar a volatilidade, que é essa questão da TR. Você pode se basear por porcentagem, porque daí você fica meio que preso ao deslocamento do dia, que também faz muito sentido, porque quando você analisa os dados, você também analisa por porcentagem, né? Você fala, pô, hoje o mercado financeiro perdeu 3%, tipo, é uma queda significativa, então né, o índice tá lá, o Nasdaq hoje caiu 3%, então você tem essas métricas também em porcentagem, então pode ser um stop também bem interessante de ser estudado. Então, assim, é de cada um, é tentativa e erro, é ver o que se encaixa mais. Se você já tem conhecimento do mercado, do ativo que você está operando, é legal você já deixar talvez às vezes mais fixo, porque você já entende um pouco mais dos ciclos, como que o mercado, né, funciona e etc. Tá? Então, aqui é estudar o mercado que você está atuando. E no questão do Profit Target é a mesma coisa, tá? Você pode até usar as mesmas ranges do Stop Loss, então ele meio que copia o Stop Loss lá, né? No caso aqui, tá vendo? 30,80, 1 às 10, que nós tinha feito lá no outro. Ele, na verdade, aqui ele congela aqui e tá usando o que a gente setou no Stop Loss. Mas que você pode configurar diferente, tá vendo? Você pode deixar sem também, mas para mim não faz sentido, tem que ter. E aqui você escolhe o que você quer. Ah, quero fixo lá, mas aí que eu quero mais, né? Eu quero, sei lá, eu quero 80 a 300, entendeu? Então eu quero um alvo bem maior do que o meu stop. Mesma coisa, indicador para sair, também dá para usar, banda de Bollinger. Ah, eu comprei e bateu na banda superior do banda de Bollinger, vai sair, entendeu? Então ele tem essas tentativas, ó. Uma média, tocou na média tal, na média de 75, entendeu? Então, tipo, é legal testar, tem várias coisas.
Quanto mais coisa ativada você deixar, mais possibilidades você dá para ele criar. E aqui embaixo tem uma coisa muito interessante, que é a questão do risco-retorno. Tá? Risco-retorno. Matematicamente falando, a gente vai para a nossa teoria de jogos. Teoria dos jogos é como se você pegasse uma moeda e ficar jogando para cima. Eu posso jogar ela infinitas vezes. Quanto mais você tender ao infinito, você vai ver que você tem 50% de chance para ganhar, de dar cara e 50% de dar coroa. Quanto mais vezes você jogar, mais perto dos 50% você vai chegar. Isso é provado matematicamente, tá? E estatisticamente. E no trade é a mesma coisa. Qual que é a questão? No trade, você pode escolher sua saída. Então, vamos supor, quando der cara, você ganha mais do que quando dá coroa. E se você tende a acertar 50%, só que quando você jogar a cara, você vai ganhar mais, você vai ser mais lucrativo, se em algum deles você ganhar mais. Então, a teoria dos jogos mostra que se você tem um jogo que você ou você ganha ou você perde, que no caso é o mercado financeiro é a mesma coisa, você ter um risco-retorno positivo é muito melhor do que você ter um retorno negativo. Você vê isso por scalps mesmo. Scalps, você faz 100 operações, 99 dá gain, na hora que você perde tudo, porque o stop é muito grande. Por isso que dá muito mais chance de dar gain do que dar loss, né? Por isso que a porcentagem de vitória, de acerto é maior, só que na lucratividade talvez não. Então assim, eu particularmente prefiro risco-retorno positivo, tá? Esse é um bagulho que eu penso, acredito, vejo na teoria dos jogos. Estatisticamente também se comprova isso. Já vi em grandes livros, grandes investidores, que as percas a gente deve cortar elas no começo e os ganhos a gente tem que deixar correr. E isso é inversamente proporcional ao nosso cérebro. Porque quando você vê lá a boleta verdinha lá ficando um pouquinho positivo, você já fica maluco, você já fala, puta merda, cara, só queria guardar esse dinheiro, botar no bolso e já era. E quando você está perdendo, você vai puxando o stop para baixo para não sair da operação. E quando você vê, você está muito negativo porque você não quer sair da operação, você não quer aceitar que você perdeu. Então você acaba puxando o stop, aumentando o stop e os seus ganhos, quando você fica um pouquinho positivo, você já quer fechar. E isso mata o trader, não pode ser assim, tem que ser ao contrário. Começou a ficar negativo, você colocou seu stop técnico ali, bateu, respeita. Acabou, é isso, aceitou, deu errado, tá tudo bem. Você não vai acertar todas as vezes. Provavelmente você vai mais errado que acertar. Mas se você tem um risco-retorno positivo, a chance de você ser lucrativo é muito maior, tá? O que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar aqui, ó, eu deixo sim, eu quero risco-retorno, quero que esteja ativado. Então eu busco de 100... O que ele está falando aqui? Ó? O meu Profit Target, né? O meu alvo, ele vai ser 100% ou 500% do tamanho do stop loss. Então o que eu estou falando? Estou falando que se eu tenho um stop loss de R$100, eu estou buscando ou 100%, que seria os R$100, então eu estou 1 para 1, né? Ou até 500% do tamanho do meu stop loss. Então se o meu stop é de 100, 500% disso, 500. Então eu tenho, o meu risco-retorno está sendo de 1 para 1 até 1 para 5. Então eu deixo ele trabalhar nessa proporção. Aí você fala, mas você não falou que queria positivo? Aqui está 1 para 1. Então beleza, tudo bem, a gente pode pôr, sei lá, 150, que seria 1,5 para 1. Não, quero 2 para 1 para cima. Tudo bem, de 200 a 500, entendeu? Você escolhe. Não, eu quero só alvo longo. Beleza? Vamos pôr lá, sei lá, de 400 a 800. Então o que ele está falando aqui? O meu risco-retorno é de 1 para 4 ou de 1 para 8, né? Ou 1 para 7, 1 para 6, todos que estão no intervalo, né? Então nesse intervalo aqui ele vai testar todas as possibilidades e todos os tipos de stop, visando sempre um alvo bem maior, tá? Eu particularmente gosto de 100 para 500. Por quê? Quando o alvo é muito longo, a sua assertividade ela vai diminuir muito, certo? Porque vai ser muito mais difícil chegar no ponto 5 vezes mais longe do que no ponto uma vez contra, né?
que seria o stop curtinho ali, para um alvo muito grande. Você vai topar muitas vezes. Eu não gosto de deixar muito grande. Eu gosto de ter uma assertividade acima de 20%. Tá? Então, assim, no caso, se ele pegar 5-1, se ele fizer 20% de assertividade, a gente está praticamente no 0 a 0. E se ele pegar 25%, 35%, que seria 1/3 das operações eu acertar, eu já vou ficar bem positivo, né? Então, assim, eu gosto de trabalhar com risco retorno positivo e é isso que essa ferramenta faz, tá? Então, para todo mundo que está pensando aí como criar, o que fazer no Builder, eu utilizo dessa maneira. Geralmente eu deixo quase todos ligados aqui também, porque eu gosto de dar tentativa. Lógico, eu tenho um poder computacional aqui grande, de 72 núcleos, então, tipo assim, ele gera muita estratégia por hora. Então, para mim, é tranquilo deixar a maioria das operações ligada. Mas se você quiser reduzir um pouco e deixar só a porcentagem, vamos supor, você pode deixar, coloca aqui o que você quer, o risco retorno positivo, e show de bola. Beleza? Então aí vocês escolhem, vê como que você quer usar tudo, quer não quer, do jeito que for melhor para vocês. Opções genéticas. Vamos lá. O que muda? Aqui é como que eu vou criar essas estratégias e entender as evoluções para a gente selecionar as melhores e as piores, né? Para a gente ir descartando as ruins e ficando só com as boas. A gente cria ilhas. Então imagina que eu tenho aqui no caso, no exemplo aqui, são 4 ilhas. Cada ilha tem 100 gerações e o tamanho da população é 100 por ilha. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 4 ilhas distintas e vou começar a criar estratégias. Essas ilhas elas vão fazer crossover, que vai ser a cruza entre as populações. Vai criar o quê? Novas estratégias. Então eu vou pegar o indicador X com Y é uma estratégia, o indicador Z com W é outra. Então eu vou pegar e vou cruzar elas e vou criar o XWZ, entendeu? Eu vou misturando e eu vou tendo as mutações. Eu pego a mesma estratégia e faço a mutação em cima dela. Tipo assim, mas aí entrou um indicador novo. Não, e saiu esse indicador. Então, ele vai ficar fazendo um embaralho de várias formas até ele falar, caramba, isso é interessante, isso é legal, isso funciona. E esses que funcionarem, eles vão jogar para uma ilha que é onde está as estratégias boas. E as ruins, elas vão sendo descartadas. Então, aqui também tem as migrações entre as ilhas e o cruzamento entre as estratégias, né? Então, a gente pode filtrar as populações, mostrando aqui, falando que o fator de lucro é maior que 1, então ele vai ficar naquele testando ali e fala, mano, se o meu fator de lucro não for positivo, tchau, já vai embora. Você pode botar outros filtros aqui também, sabe? Não quero um drawdown de tanto, eu não quero, né? Você pode escolher aqui, a porcentagem, eu quero que a estratégia seja bastante vencedora. Lembrando daqueles conceitos do risco-retorno, tá? Você nunca vai ter uma assertividade de 90% com risco-retorno de 2-1, tá? Meio que no mercado financeiro você não vai conseguir achar estratégias assim, entendeu? Você não vai conseguir acertar muito e ter um risco retorno positivo. Tá? Então, tem que ter todos esses conceitos, conforme vocês vão testando, vocês vão pegando mais ou menos as medidas das coisas. E aqui também, tipo assim, tem esse flash broad, que é tipo fazer uma sangria, tirar algumas estratégias, tem estratégia que repete, tem estratégia que tá ali, mas é overfit demais, sabe? Se ficar estagnado, ele fica tentando e não acha estratégia nova, ele reseta e começa a testar outras coisas, sabe? Tipo, ele tá achando só porcaria, não tá achando mais nada bom. Ele vai lá, reseta a ilha e coloca uma população nova para ver se acha outras coisas, entendeu? Para não ficar preso nos mesmos testes de coisa ruim. Então, assim, isso aqui é bem legal, dá para mexer também em algumas coisas. Nas minhas fábricas já tá setado o jeito que eu uso, vocês vão poder ver lá certinho. Mas é isso, tá? Basicamente é aqui que você melhora ou piora o seu poder computacional, porque você está escolhendo o jeito dele analisar as estratégias e trazer para a gente o que é bom, o que é ruim, para ter uma evolução e chegar nas melhores o quanto antes. Data. Aqui é onde você vai escolher que plataforma você vai utilizar. Geralmente eu uso o MetaTrader, tá? O 5 mesmo. O símbolo, você vai ter aqui os dados que a gente baixou, né? Que vai ter todos que a gente utiliza, o que a gente está criando, o que está fazendo.
O tempo gráfico, qual que vai ser o tempo gráfico que eu vou utilizar? As datas, tá vendo? Você tem os períodos aqui, ó, desde 2008 até lá 2025, tá vendo? Bem completo. Esse aqui, o símbolo que está aqui é o Crude Oil, né, o CL, que é o mercado futuro do petróleo. Aqui a data, tá vendo? Você pode escolher as datas que você quer. Os parâmetros, se você vai testar com as barras de H1 ou você vai testar com a barra de M1. M1 geralmente é o melhor, porque ele vai estar testando nas barrinhas menores, então você vai ter uma precisão maior. O spread, que é aquela questão da diferença entre os compradores e vendedores, você tem esse buraco, principalmente no Forex, você tem bastante spread. Nos mercados futuros, o spread é praticamente nulo, porque sempre tem contraparte, o mercado mais líquido. Já nas corretoras, o spread existe de Forex, né? Também pela questão de comissão, né? Eles acabam lucrando com essa diferença. Às vezes nem tem tanta diferença, mas a corretora coloca justamente para eles poderem lucrar, né? E eles falam, comissão zero, mas aí você chega lá, o spread é 10 vezes maior que a que tem comissão. Por quê? Em vez dele cobrar a comissão, ele cobra o spread, né? Que é essa diferença, ele lucra na diferença da compra e venda ali, né? E o slippage é a escorregada, né? Quando você clica, né? Ou ele dá a ordem ali, para ele, na hora que você manda comprar, até executar, pode ser que o preço já não esteja na mesma posição que você mandou comprar. E ele acaba executando 2 ticks para cima, 2 ticks para baixo, ou às vezes 5, 10, depende do gráfico, depende da volatilidade do dia, depende da questão do book, se tem muita compra e muita venda, né? Tipo no mercado real ali mesmo. Se está tendo a contraparte para você poder comprar ou vender aquele ativo. Então o slippage também é bem interessante. E aqui a questão de comissão e swap. Cara, isso aqui é uma coisa que no começo eu não usava, mas é extremamente essencial você colocar o quanto você paga de comissão e de swap. Por quê? Porque você pode achar uma estratégia, sei lá, que faz 1000 trades. E ela, sei lá, ela saiu positivo com R$1.000. Só que você não colocou na conta que a cada trade que você faz, você gasta 50 centavos para entrar e 50 centavos para sair. Então, se você fez 1000 trades, você gastou R$1.000. Então, aqueles R$1.000 de lucro ficou de comissão para a mesa ou para a corretora. Então, assim, você tem que colocar esse fator. Tanto o swap, que é a questão de dormir posicionado, né? Mudar de um dia para o outro. Então, você pode ganhar com o swap ou você pode perder, dependendo do ativo e das configurações da sua corretora. E porque assim, o que acontece? Vamos supor, ouro. O ouro geralmente ele sobe. Então você dormir posicionado, vendido no ouro, é muito mais perigoso do que você dormir comprado no ouro, que a chance dele subir é maior do que descer. Isso as corretoras elas já entendem e fazem essa questão. Se você deixar dormindo posicionado vendido, eles vão te pagar uma comissão maior. E na compra é o contrário, né? Você vai ter que pagar para ficar posicionado na compra. Lógico, cada ativo é um jeito, cada corretora é de um jeito, você tem que analisar a sua corretora, você tem que verificar os dados que você está testando e você vai fazer as configurações aqui, tá? Então você fala assim, por trade eu estou gastando 0,50 centavos, é isso que eu gasto. E de swap, eu na compra, menos R$300, não, sei lá, menos R$3 e aqui na coisa eu ganho mais 5 se eu dormir vendido. E na quarta-feira ele tem um swap 3 vezes maior do preço. Tem isso também. Tem corretora que é na sexta e tem corretora que é na quarta. Então vocês têm que tudo olhar isso, tá? Sempre que vocês for treinar, tem que olhar essas coisinhas, porque isso aqui muda demais o resultado, tá? Demais, 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 demais. Se você não colocar a swap comissão, você vai ter um falso resultado, você vai ter achado que a estratégia vai ser muito lucrativa e no final das contas você só vai estar pagando corretagem para a mesa ou para a corretora, beleza? Então, super atento para isso. Questão do rollout, que hora que vira o contrato, que hora que vira o dia, né? O swap, no caso, que o contrato não, perdão. O swap, que hora que ele paga essa taxa. Dependendo, compensa você fechar as operações antes de pagar o swap, entendeu? Fechar todo dia intraday e abrir de novo no outro dia, para não ficar pagando essa taxa. Em inúmeras situações, tá? Mas é sempre bom configurar essa questão. E aqui embaixo a gente consegue escolher os out of samples e o in sample. O que é isso?
Isso aqui são as amostras. A gente vai estar analisando as amostras das datas, né? Então, o que eu estou olhando aqui? Eu estou olhando o in-sample, é a minha dentro da amostra. Eu vou estar estudando, vamos supor, eu estou estudando esse período aqui e estou testando nesse aqui. Eu estou estudando esse período aqui e estou testando nesse aqui. Então, lá na frente, eu consigo criar um filtro para analisar as métricas só desse período, em vez de analisar todo o período, entendeu? Então, tipo assim, ó, em vez de eu estar olhando 2009 até 2019, eu estou olhando de 2009 a 2013 é um estudo. De 2013 a 2014 é outro estudo, que é esse cara. De 2016 a 2018 é outro estudo. De 2018 a 2019 é outro estudo. Então, cada separação ali, cada amostra, eu vou conseguindo escolher e criar filtro. Então, o que a maioria das pessoas fazem, né? É isso aqui, ó. A gente estuda esse primeiro período aqui, uma base de dados maior, e tampa o resto para essa parte aqui, ó. É como se eu estudasse o livro nesse período aqui do começo, né? Essa primeira parte aqui. E na hora que eu tô aqui, ó, é como se eu estivesse fazendo a prova. Então eu não sei o resultado, eu não sei o out of sample. Fora da amostra eu não sei. Eu tenho que fazer, tenho que passar por isso. Então como eu já tenho o mercado ali, eu estudo uma parte antes, é como se eu tivesse criado a estratégia em 2023 e estou testando em 2024 e 2025. Entendeu? Então, tipo, essa seria a minha amostra, o meu estudo. Aqui no caso, como a gente está usando de 2009 a 2019, eu estou estudando 2009 até 2016 e de 2016 até 2019. Então eu estou num período aqui de 15 anos estudando e testando no período de 3, né? 3, 4 anos. Então é isso. Essa é a ideia. Aqui você que vai conseguir separar o in-sample e o out of sample dentro da amostra e fora da amostra. Outros tipos de estudo, ó, esse é um jeito também. Ele pega randomicamente vários períodos pequenos, então ele estuda pequenas parcelas do mercado e testa só no período final para ver se agora ele está funcionando bem como ele funcionou lá no passado, entendeu? Porque aqui é onde ele vai criar a estratégia. Só que aqui ele não viu. Então você vai chegar, uma prova nova. Então é exatamente isso que a gente tem que fazer, tá? A gente não tem que achar a estratégia muito boa. Ai, meu Deus, isso aqui é o santo graal, isso aqui é a melhor de todos. Não, a gente não tem que fazer isso. A gente tem que achar estratégias que lá atrás foram muito boas, só que agora coloquei na conta, ela tem que performar bem. E se eu não tenho ainda o que é o futuro, eu posso pegar um presente aqui, né? O passado próximo e um presente. Entendeu? Então, é isso. Isso é tentar eliminar o overfitting, que é o overfitting na tradução literal é sobreajuste, né? Fica muito certinho, só funciona daquele jeito. Se mudar uma vírgula do mercado, já quebra a estratégia. Eu não quero isso. Eu quero uma estratégia que ela é robusta, ela aguenta independente do jeito que eu chacoalho os dados, ela vai sair positivo. Beleza? Então a parte de data é isso. Dá para usar dessa forma, dá para usar assim, dá para usar assado, dá para usar assim, dá para só usar, testar todo o período e ficar fazendo vários outsample, né? No meio aqui também é legal. Dá para brincar de tudo que é jeito, tá, gente? Por favor, utilizem isso, criem várias métricas em cima disso. Isso aqui é muito bom, tá? Então lá no ranking você vai ver que dá para separar um a um. Trading Options, tá? Aqui é onde você vai definir as questões de operações, como vão ser os trades. Primeira coisa, opera ou não no final de semana? Você pode desativar ou ativar. Quando que volta quando que fecha na sexta, quando que volta no domingo? Principalmente no Forex, né? Equity Protector, Equity Security e esses dois aqui é a gente que implementou. Eu fiz parte de uma mentoria do Matheus Robles, não sei se vocês conhecem. Eu fiz mentoria com ele, ele passou pra gente um kit prop firm, que eram umas coisas pra gente conseguir travar o equity da conta, que é a questão daqueles 4, 5% que você pode ter de perca na mesa proprietária. A gente colocou uma trava para não perder mais que isso ou
ou às vezes passar o valor que a gente está buscando de alvo, que seria os 8, 10% das mesas proprietárias. Então isso aqui é mais feito para a mesa. No caso, o Robles e o amigo dele, o Kayan, eles implementaram esse kit e eu instalei aqui no meu Strategy Quant. Ele funciona já aqui dentro, já normal, tá vendo? Tipo, eles criaram com essa base, ficou bem legal, bem dinâmico, funciona muito bem na prática. Então é um negócio que eu utilizo mais para as mesas. Para conta real não precisa, porque não vai ter essas regras, mas esse aqui é legal para você ter essa segurança de que o robô não vai mais operar naquele dia, para você não ter uma perca maior e acabar perdendo a conta por uma regra básica, né? Aqui questão, se vai sair no fim do dia, então você pode colocar um horário para ele sair todo final do dia. Você pode colocar para ele sair na sexta, né, para ele não ficar posicionado no final de semana. Então você pode colocar aqui que hora que ele vai fechar, que hora que ele vai operar, então que hora que ele pode abrir a ordem. Se acabar esse período, né, esse range, ele vai sair das operações, ou ele pode ficar na operação, ele só não vai dar novos trades, né? Então, essa opção aqui é mais tipo assim, fecho tudo, depois que acabar o range, ou deixo rolar o que tiver aberto, né? Essa é a opção. Tipo de ordem, como que, que se eu coloco aqui para fechar, que tipo que ordem que eu vou fechar, né? Se eu vou fechar todas, se eu vou fechar só as que estão rolando, ou as que estão pendente, né? No caso aqui eu desabilito, eu fecho tudo. Esse aqui é a questão da distância do mercado, tipo assim, qual que é o máximo que ele pode posicionar. Tipo assim, não adianta nada ele posicionar uma ordem que tá lá na puta que pariu, tá ligado? Não faz sentido. Tipo, pra que ele vai posicionar uma ordem muito longe do preço? Você vai ficar posicionando e tirando, posicionando e tirando. Então dá pra você colocar também. Porcentagem, quanto de porcentagem que pode colocar o alvo ou stop, né? Nesse caso aqui, perdão, esse aqui é a distância do mercado, tá? Quantos por cento? Então, tipo assim, não adianta nada colocar uma ordem de compra a 10% do preço do mercado que tá hoje. Pô, é difícil o mercado subir 10% e pegar essa ordem. Então, é isso aqui. Esse aqui é as travas de máximo equity que eu tinha falado da mesa proprietária, né? Então, que é o de mínimo e máximo. Número de trades por dia, isso também é interessante. Você pegar uma estratégia e falar assim, não, ela quer que ela faça trade, mas também não quer que ela faça mais que 3 trades por dia. Aí você vem aqui e bota o quanto que você quer de trade. Qual que vai ser o menor stop loss, maior stop loss, mínimo take profit, né, que é o alvo, e o máximo de alvo. Esse é o... Cara, então, esse aqui é feito para a questão do gap, né? Ele meio que deixa mais realista esses gaps quando você tem, que nem no mini índice, que liga e desliga, né? Tipo, o mercado para, ele fecha mesmo e fica horas. Ele vai dar um gap grande, porque aconteceu muitas coisas. Então ele vai ser reprecificado né, no outro período. Então, esse aqui é uma opção que deixa mais realista, mas eu não utilizo, tá? Essa aqui é a questão das sessões. Então você tem aqui todos os tipos de sessão, ó, com Pepperstone, Roboforex, The5ers, né? Quais são as sessões de Londres, se é a sessão dos Estados Unidos. Cara, tem de tudo aqui. É doideira. Ele vai operar só nos períodos que você quer, já pronto, entendeu? Mas eu geralmente defino pelo range do horário. E se eu vou sair ou não na sexta ou no dia e tal. Se vai ser swing trade, se vai ser day trade. Se não vai sair nunca, vai deixar atorando, que nem é o caso do Bitcoin. Que ele, como é no mercado 24/7, a gente deixa ele funcionando o tempo todo. E aqui tem uma opção muito boa, que ela fica escondida. Mas ela é bem legal, que é a última opção aqui, ó, fica escondidinha. Que é a questão de guardar os trades no gráfico. Então, quando você ativa essa opção, ele meio que salva onde que entrou, onde que saiu as estratégias. Depois que você cria a estratégia, é legal você ver o que ela faz, entendeu? Como é que é o tamanho do alvo, o tamanho do stop, por que ela entra, por que ela sai. Então isso aqui é bem legal para você entender a dinâmica da estratégia, que é tipo quando você faz o backtest no MetaTrader e daí ele vem com aquele gráfico que fica setinhas onde ele entrou e saiu. Mesma coisa, né? Então é uma opção muito legal de deixar marcado para você ter essa noção. Só que eu não coloco em todos os passos porque ele gasta processamento e gasta memória RAM, né? Para ele deixar
o gráfico salvo, né? As entradas e saídas. Então, assim, eu gosto de usar isso aqui mais depois, quando eu já estou finalizando ali a busca. De começo eu deixo desligado, deixo ela gerar, e nas que passaram, eu faço o teste com ela para eu poder analisar e ver ela no gráfico mesmo. Mas só das mais robustas, das que passaram em todos os filtros, né? Vamos lá, então. Cara, essa aula aqui já tá dando 45 minutos, eu vou pausar e vou começar outra. Fechou? Rapidão.